pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com uma dinâmica que você vai amar, que eu estou muito animada. Quero agradecer a você que tem deixado sempre seus comentários aí, me dando parabéns, né? Gostando aí, demonstrando que aprecia as dinâmicas, os quebra-gelos, as brincadeiras que eu posto aqui. Quero te agradecer de coração, você sabe que eu estou falando com você. Continua, tá? Curtindo, compartilhando, deixando aí os seus comentários, vejo todos, respondo no tempo certo e hoje com uma dinâmica que você vai amar. E o mais interessante de tudo, sabe o que é? Que você pode usar para qualquer grupo, para grupo de mulheres, para grupo de jovens, adolescentes. Você pode até usar, depender da idade da criança, você pode utilizar também, tá? Tem que saber ler, mas a depender do seu grupo, você que conhece eles, você assiste aí e vê aí o que você pode fazer ou talvez até adaptar para a realidade das suas crianças, ok? Bom, pessoal, também é interessante para momentos especiais, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, família, namorados, e você já vai entender, hein? Então, prepara a Bíblia aí, a gente tem que perceber aí alguns versículos bíblicos que eu vou deixar aqui, então você não precisa se preocupar, tá? Que é justamente para você desenvolver aí essa dinâmica. E como se chama essa dinâmica? Essa dinâmica se chama dinâmica do coração, pessoal. O meu pode não estar tão bonito assim, mas você prepara aí, tá? Um coração bem bonito, da cor que você quiser. 2 corações, tá? 2 corações. E balões, ok? Aí você vai precisar de balão, um para cada pessoa. Bem, o que você vai fazer? Você tá com a sua turma aí, tá? Sentados em círculo. E então, você já percebeu aqui que eu estou com o coração na mão, tá? E aí você vai falar para eles que muitas vezes, né, nós convivemos uns com os outros e não percebemos as vezes que nós magoamos, que nós ferimos essas pessoas, né? Às vezes até o nosso próprio coração tá ferido, tá magoado, tá machucado. Não é assim, pessoal? Para aí, pensa. Com certeza deve ter aí uma manchinha no seu coração que alguém, às vezes até sem pensar, sem refletir na palavra do Senhor, né? Falou de qualquer jeito, às vezes uma inveja, um ciúme, né? Uma vingança, coisas que não devemos deixar passar para o outro, falar de qualquer jeito, falar sem sal, né? Como a palavra do Senhor ensina. Mas todas essas atitudes acabam ferindo o nosso coração, ferindo o coração daquela pessoa que a gente ama, mas fere. E aí como é que você vai fazer nessa primeira parte? Você vai entregar esse coração depois que você já disse essas palavras e até outras palavras que tiver no seu coração. Lembrando, é sempre uma demonstração. E aí eu sei que você é criativo, que o Senhor é criativo com você e você vai trabalhar aí da maneira que Deus colocou no seu coração, tá bom? E então você entregou. Toma. Então, o que você vai fazer, você que está segurando esse coração agora? Você vai falar alguma coisa que nós fazemos, né? Alguma coisa que já veio na sua mente, ou alguém fez com você e feriu o seu coração, e você então vai dizer algo e amassar esse coração, tá? Uma coisa só. E aí você vai passar para o seu colega do lado. E o seu colega vai fazer a mesma coisa. Só que ele já não vai mais amassar. Ele vai desamassar e vai tentar ou rasgar ou machucar esse papel de alguma forma, tá? Tirando um picotinho dele, né? Um pedacinho dele, rasgando, tá? Não tira o pedacinho, tirando o pedacinho, mas vai machucando esse coração, ferindo a cada coisa que você for dizer, ok? Uau, professor, então eu tenho que pegar esse coração e pensar em algo que alguém fez comigo que machucou meu coração? Já lembrei. Bom, teve um dia que eu não tava fazendo quase nada, sabe? Eu tava fazendo algo assim que eu achava que era legal, que era bom. Mas veio uma pessoa e tava me observando e quando ela chegou, em vez dela me falar uma palavra de ânimo, uma palavra de que tava gostando, ela
me tratou mal, sabe? Ela falou que eu não faço nada que presta e, sabe, começou a falar coisas que eu fiquei assim, ó, não entendi nada. Aquilo ali, professor, destruiu meu coração, sabe? Destruiu meu coração. Então, pessoal, depois dessa demonstração, né, que eu fiz aí, um a um vai falando algo, tá? E aí o que você pode fazer também é ler alguns versículos desses que eu vou ler para você aqui agora, tá? Provérbios 23. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. 1 João 2,9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Versículo 11, que diz: mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Provérbios 26, 24 diz: aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação. Ainda no verso 28, a língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. E por final, a ira do insensato se conhece ao mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Então, pessoal, são alguns versículos que você vai utilizar, né? E vamos ver como ficou o nosso coração, né? Depois que todo mundo aí no círculo, né, já falou alguma informação de algo que fere um coração, né? E a gente, através desses versículos que nós acabamos de ler, nós vimos que existem, né, as palavras que são falsas, que são hipócritas, que são passando a mão na cabeça, mas são cheias de engano, cheias de ódio, né? Pessoas que não têm carinho na hora de falar, que falam de qualquer jeito. E você percebeu que alguns versículos ele fala: olha, não haja dessa forma, haja dessa forma. Olha, agir dessa forma faz com que isso aconteça, agir dessa outra, né? Ou seja, são as consequências. Mas, normalmente, o nosso coração, quando acaba vivenciando, experimentando situações assim, de pessoas que não amam, o coração fica assim. Olha como que esse coração, que era tão, né, perfeitinho, ficou furado, maçado, rasgado, manchado. Sabe que tem muito coração por aí assim? Sim, pessoal, olha, e não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer para que ele volte a ser assim, não é? Agora, a única pessoa que pode fazer isso realmente é o Senhor Jesus, né? Quando a gente recebe Ele, quando a gente aceita, quando a gente entrega no altar do Senhor o nosso coração, aqueles que já receberam o Senhor, mas mesmo assim, às vezes por algumas pessoas ao redor, né, se sente ferido, desamado. Então só o Senhor é que pode realmente estar curando o nosso coração de tantas mágoas, de tantas palavras malditas, não é? Foram malditas, entraram no nosso ouvido, entraram no nosso coração e nos feriram e nos deixaram assim. Deus, ele pode curar, amém? Então, aí agora, aonde entra, né, aquela bolinha que eu falei? Agora, você que está dirigindo aí esse momento, você vai... aqui eu tenho uma relação de versículos que eu separei. Agora são versículos de palavras de ânimo. Ou seja, por quê? Porque cada pessoa vai receber uma palavra de ânimo. Ela está dentro do balão, tá? E você já colocou dentro desse balãozinho o versículo. E aí você vai pedir para as pessoas encherem. Entregou uma para cada uma, encheu esse balão, tá? E aí, no momento certo, você vai pedir para que essas pessoas
estourem os seus balões. E pode ser um, tá? Não todo mundo ao mesmo tempo, mas você vai pedindo para que cada um estoure o seu balão e falem aquela passagem bíblica, aquele versículo de ânimo, que na verdade vai animar o coração dele, a ponto dele voltar a ser assim, né? Entregando a sua vida, o seu coração ao Senhor, entregando, confiando, descansando, colocando nos braços, nas mãos do Senhor, porque Ele é aquele que cuida, é aquele que sana, né? Que cura as nossas feridas, sabem ter um controle e não sabem colocar diante do Senhor para que cure a elas de ciúme, de vingança, de algum sentimento de ódio, de inveja, tanta coisa, não é, pessoal? A gente tem que estar sempre voltando à cruz, sempre voltando aos pés do Senhor para ser curado, para ser aceitado por Deus, para Deus colocar a mão dele e dizer, olha, tá curado. Curado não é só de doença, não. É desses males que vem dentro de nós, que somos seres humanos e imperfeitos. Só o Senhor Jesus pode nos curar e tratar a nossa alma, tratar o nosso coração, aceitar o outro, perdoar o outro. Então, são todas essas coisas. Então, queremos estar com o nosso coração assim? Temos que entregar nas mãos do Senhor. E aí, claro, né? Você já entregou os balõezinhos, já tem aí o momento que você vai pedir para que cada um estoure o seu balão. E aí, então, leia o que é que essa palavra de consolo tem para ele e para todos que estão ali, ok? Eu vou falar alguns poucos versículos que eu escolhi, só para ficar registrado aqui e você ver como descansa, como consola o nosso coração. E aí eu escolhi aqui, olha, assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E ainda acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E essa eu deixo para você. Faça as suas devidas adaptações e me diz aqui nos comentários se você gostou, tá bom? Vamos lá à nossa dinâmica. O nosso tema hoje é domínio próprio. Algo tão interessante, tão importante na nossa vida, né, pessoal? Quantas coisas nós perdemos, quantas coisas, né, nós poderíamos crescer espiritualmente, mas às vezes por causa daquele danado, daquele domínio próprio, né? Às vezes a gente não tem ele, deixa ele de lado e acaba que a gente estraga tanta coisa, não é verdade? É isso que você vai fazer aí na sua turma, com a sua turma. Fala aí desse tema, porque inclusive é um dos frutos do Espírito Santo, não é verdade? Essa dinâmica é interessante que você tenha 2 cestas, uma com várias papeletas, que vão ser as ações, as atitudes, né? Para ver se a sua turma tem tido domínio próprio ou não tem tido domínio próprio. E como que você vai fazer isso? Como é que você vai provar isso? Você vai entregar a cada um deles balões. Então, é muito importante, a depender do seu grupo, não precisa que todos, tá, faça isso, porque se o grupo for muito grande, é bom que você chame alguns voluntários. Agora, se o grupo for pequeno, eu acredito que todos podem participar sim. E então, você vai falar para eles o seguinte, pessoal, dá uma palhinha, né, dá mais ou menos uma... comenta com eles a respeito, né, do tema, que vocês vão falar do domínio próprio, né, que vocês vão falar, aprender mais sobre a questão do domínio próprio. E então, você vai pedir para eles, olha, vocês vão pegar uma papeleta, vocês vão ler a papeleta e vocês então, se tiverem cometido essa infração, né, tiver cometido essa ação, você vai encher o balão. Faz com que eles encham o balão até estourar o balão. Mas aí é que está a pegadinha. Por quê? Porque, na verdade, não deve estourar o balão, né? Não deve estourar. Por quê? Se você pegou, né, a papeleta e leu algo tipo,
Eu fui paciente essa semana com a minha irmãzinha menor. É verdade? Você foi? Se você foi, é sinal que você não teve domínio próprio, né? Porque de repente você podia relevar e a situação ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência. Mas se você não foi paciente, você vai o quê? Assoprar o balão. O que acontece é que você vai ter que ter aí uma lista de ações que vão ajudar você nesse momento a colocar para sua turma para que eles então possam caminhar enchendo o balão ou não enchendo o balão. Depois que você tiver terminado, né? Não precisa que todos estourem os balões, mas nada, pelo menos a metade tem que ter estourado os balões. Bom, depois que uma parte aí do seu grupo já tiverem estourado os balões, pelo menos no mínimo 3, tá? Você então vai finalizar a brincadeira, porque os demais é sinal que ainda estão aí no caminho. Então é muito importante também, como dica, que as suas bolas, os balões que você dê aí para sua turma, não seja daquelas bolas gigantes assim, para acabar logo, tá? Então elas devem ser pequenas, tá certo? Você então vai perguntar para eles, esses balões que foram estourados, por que eles foram estourados? Porque a maioria aqui não teve domínio próprio em algumas situações, não tiveram controle, não tiveram paciência e então acabaram que cometeram essas ações, o que não deveria ter acontecido. E o que ocorreu é que os balões estouraram. O que são esses balões? Os balões são as nossas vidas, né? Aquilo que nós temos controle sobre ela, nós precisamos ter esse controle. Quando você estourou o balão, agora que ele está, né, do jeito que está, você tem como fazer ele voltar atrás, ele voltar, né, reverter essa situação? Claro que não tem, né, como reverter essa situação. Da mesma forma, quando nós não temos o controle, quando nós acabamos pecando, errando por não termos paciência, por não termos tido um pouquinho mais, né, de domínio próprio, que não tivemos um pouquinho mais, não fomos tanto assim, não fomos longânimos nas nossas ações, não é verdade? O que acontece é que nós machucamos as pessoas, que foram justamente as pessoas das ações que vocês leram aí nas papeletas. Nós ficamos também tristes, chateados, porque nós não conseguimos nos controlar. E às vezes também nós nem nos damos conta, nem pensamos. Poderia ter sido diferente? Eu poderia ter dado aquela resposta assim, de uma forma mais branda, com mais amor? Será que eu teria que ter dado aquela resposta? Será que eu poderia ter sido mais tranquilo com o meu pai, com o meu marido, com a minha filha, com o meu filho, né? Será que eu tinha que ter agido assim, falado dessa maneira? Será que eu não poderia ter participado daquela ação? Enfim, gente, todas as atitudes que muitas vezes nós não temos paciência e acaba que a gente estraga uma situação, acaba uma relação. Não é verdade? A gente, a depender das situações, às vezes tem situações que são tão mais complicadas que poderíamos, assim, se a gente tivesse tido um pouquinho de paciência, não teria, às vezes, até estragado, né, a nossa vida, complicado a nossa vida no trabalho, no emprego, na escola. Então, tudo isso você vai colocar aí para a sua turma, pedir algum tipo de experiência. Você já viveram alguma experiência, quer compartilhar? Então, esse vai ser o momento. E aí, então, você, né, vai ter colocado para eles ao final que realmente essas bolas estão estouradas, estão destruídas, a gente não tem como voltar atrás. Mas nós não precisamos ficar vivendo uma vida assim, porque Jesus Cristo, ele é o único que pode restaurar, que pode nos ajudar, que pode abençoar as nossas vidas, nos dar essa capacitação, essa graça de sermos mais longânimos, termos mais domínio próprio, sermos mais conscientes das nossas ações, ok? Depois, claro, no final vocês podem fazer uma oração em relação a essa questão. Então, essas pessoas, elas precisam da nossa ajuda, elas precisam sim da ajuda do Espírito Santo, né, para poder auxiliar elas nessa dificuldade. E elas têm condições de serem transformadas? Sim, elas têm. Né? Quanto mais nós nos colocamos diante da presença de Deus, mais o Senhor, mais o Espírito Santo nos capacita a sermos iguais a Ele.
e hoje com uma outra dinâmica que você vai amar, uma dinâmica top. E ela trata-se do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E aí você vai precisar de uma peneira e de um pote com água, tá? E aí, o que é que você vai fazer aí com a sua turma? Você vai chamar um voluntário, ou se você tiver aí, né, mais do que uma peneirinha, por exemplo, se você tiver 3 peneirinhas, 3 voluntários, porque tem uma historinha que você precisa contar, tá certo? E então, o que é que você vai fazer? Antes, você já sabe que tem que deixar aí a sua curtida, comentar, compartilhar, tá bom? E outra coisa, pessoal, eu estou agora no Telegram, comecei tem pouco tempo. Se você tiver Telegram, me segue lá no Telegram, tá bem? Bom, o que você vai fazer aí? Você vai chamar os 3 voluntários, entregar para eles uma peneirinha, coloca uma bacia com água e aí você vai pedir para eles tentarem encher a peneira com água, tá? Mas baseado em que, Sandra? Isso. Então, como que você vai fazer? Você vai contar uma história de um pastor que tinha aí seus 3 jovens, né? Que estavam assim meio como que questionando a Bíblia. Lá em Efésios 5,18, a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo. E era isso que eles não estavam conseguindo entender. Como enchei-vos do Espírito Santo? E aí o pastor então chamou esses 3 jovens, entregou uma peneirinha e falou para eles, né? Vão lá no rio e coloquem a água na peneira. Passado um tempo, claro, né, pessoal? Como é que você vai colocar água na peneira? 2 jovens foram embora, não conseguiram. E aí ficou apenas um, né? E lá tentando, e tentava e não conseguia. Mas né, os 2 que foram logo, que não aguentaram, eles disseram assim: o pastor deve estar louco, né? Porque como é que eu vou segurar água na peneira, né? Não tem como segurar, não fica, não tem jeito. Enchei-vos do Espírito. Como assim? Água na peneira, água... Não tem, não faz sentido. Mas aquele último jovem que ficou ali, o pastor ficou com pena dele. E foi lá falar com ele e disse: meu jovem, e aí? E aí o jovem falou para o pastor, né? Pastor, não tem jeito. Meus 2 amigos foram embora e disseram que não tem jeito, que o senhor tinha que estar louco para dizer que pode segurar a água na peneira, né? Para significar enchei-vos do Espírito. Como que se enche do Espírito? E aí, passado esse tempo, o pastor falou: realmente, não tem jeito, não tem como você colocar água na peneira. E realmente isso aqui não tem nada a ver com enchei-vos do Espírito. Mas tem uma solução para você deixar realmente a peneira cheia com água, ou seja, se encher do Espírito Santo. Sabe como? E aí o pastor falou: você não tem como mergulhar a peneira e encher a peneira com água, mas você tem muito bem como encher a peneira simplesmente mergulhando a peneira no rio, mergulhando a peneira na água, e aí sim ela vai estar cheia. E aí é isso que representa. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar mergulhado nele. Espírito Santo. Só assim você vai ser cheio. Quando você estiver mergulhado no Espírito Santo. É isso que você vai fazer aí na sua turma. E não esqueça, né? A princípio você vai deixar isso aqui escondido, tá? E só depois é que você vai revelar. Assim sim você consegue ser cheio do Espírito Santo. E como? É justamente você estar aí buscando dele, na palavra dele, em oração, com os irmãos, com os dons, né? Não escondendo, não guardando, mas colocando os dons a serviço da igreja, colocando situações de pecado para que o Senhor esteja tirando você desse meio, ou seja, para que você esteja sendo limpo do pecado, porque não tem como você estar mergulhado no Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo e estar vivendo em pecado. Não tem como. Quanto mais você mergulha no Espírito Santo, quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais santificação, mais pureza, mais de Deus você se parece.
Então é isso que você vai fazer aí na sua turma. Gostou? Então já deixa aí o seu like, compartilha e faz o seu grupo. Se você fizer, me conta aqui nos comentários. E me segue lá no Telegram, no Instagram, amém? Um grande abraço, fica com Deus e se encha do Espírito Santo.